Olá, meninos e meninas do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou dar continuidade ao assunto de vetores, é isso mesmo. Se você não sabe o que é um vetor, não faz ideia do que eu tô falando, assista ao vídeo que a gente tem já na nossa playlist de aulas de física. Agora, hoje eu vou ensinar especificamente a fazer soma de vetores, ok? Então, se você não sabe fazer soma de vetores, é só você prestar atenção no vídeo. Esse primeiro vai ser o meu vetor A, tá bom? Então, aqui, vetor A. Eu sempre represento com uma setinha, porque isso aqui é um vetor. Aqui vai ser o meu vetor B, beleza? E aqui vai ser meu vetor C. Okay? Então, eu tenho esses três vetores. Ok, o que acontece? Vamos imaginar, ó, eu vou até colocar com uma outra cor aqui. Vamos imaginar que cada risquinho desse, tanto na horizontal quanto na vertical, cada tracinho desse, cada divisão dessa, equivale a 1. O quê? Pode ser 1 Newton, 1 metro por segundo, porque isso aqui pode ser, esse vetor pode ser representação de força, de velocidade. A gente já sabe que força, velocidade, aceleração são grandezas vetoriais, porque depende do sentido, depende da direção, depende do módulo, né? Lembra que são as três coisas, né? Quando a gente pensa num vetor, tem que ter módulo, que é a intensidade, é o quanto aquilo vale, tá? Intensidade. A gente tem que ter orientação. O que é orientação? A orientação é direção e sentido, né? Então, direção e sentido. Beleza. Então, eu tenho que ter essas características num vetor. Diferente do que se eu somar a massa de alguma coisa. A gente já viu isso. Bom, vamos imaginar que cada quadradinho desse aqui, ó, cada tracinho desse, cada divisão dessa, tanto na horizontal quanto na vertical, seja 1. Então, vamos determinar aqui o valor de cada módulo, de cada vetor aqui, né? Cada um deles. Então, ó, eu vou começar aqui pelo C. Vou começar de trás para frente, vocês vão entender por quê. Então, eu vou colocar aqui, ó, o vetor C. Eu vou colocar o módulo, ou seja, o quanto ele equivale. Então, toda vez que eu vou representar o módulo, eu coloco essas duas barras aqui entre o que eu quero representar. Então, eu vou representar o módulo. O que é o módulo mesmo? A intensidade, ou seja, o quanto vale esse vetor, independente da orientação, se é positivo, se é negativo, independente disso. Eu quero representar o módulo desse vetor aqui. Ó, se cada quadradinho desse equivale a 1, ele tá na vertical certinho, né? Olha a orientação dele. Aqui, então, ele tá tanto na vertical, né? E tá para baixo, vertical e para baixo. Então, vertical, eu já tô dando a direção e o sentido aqui que tá para baixo, beleza. Aí, olha só. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então, aqui, o vetor C, ele equivale a 5, beleza? Ok, vamos lá no módulo, ou 5 o quê, professor? Pode ser Newton, tá? Que é uma grandeza vetorial, pode ser Newton, mas aqui como eu estou representando qualquer vetor ou qualquer grandeza vetorial, então eu vou colocar só 5. Lógico, a gente sempre tem que colocar unidade, mas como eu não estou falando qual é a grandeza, estou falando que é um vetor, a gente só está falando que ele equivale a 5. Mas pense que pode ser 5 newtons, tá? Vamos colocar aqui, ó, módulo de B. O módulo de B aqui, ó, se eu for contar, então eu já sei que ele tem uma direção e um sentido, ele está na horizontal, então essa é a direção, sentido para a direita. Aí, o que acontece? Eu vou determinar agora o módulo, ou seja, a intensidade, quanto ele equivale. Então, aqui, ó, a gente sabe que cada quadradinho equivale a 1, então 1, 2, 3. Então, aqui, ó, eu vou ter um valor igual a 3. Beleza. Olha só, agora o que eu tenho? Aqui eu tenho o vetor A. Quando eu pego esse vetor A, olha só, então aqui, o quanto ele equivale? Pô, eu não sei, ó, porque aqui, ó o que acontece, ele passa, mas, né, não sei quanto que equivale, vejo que ele não passa certinho, né? O que eu posso fazer, gente? Nesse caso, eu posso, lembra que isso aqui, ele pode ser representado como um vetor resultante, tá? Então, para identificar o quanto isso equivale, porque eu sei o quanto equivale os quadradinhos na vertical e na horizontal, mas assim, passando no meio, eu não faço a mínima ideia. Mas olha, imagina que isso daqui, ó, eu tô passando essa linha aqui só para vocês identificarem, tá? Imagina que aqui eu tô ligando os pontos na horizontal e na vertical só para vocês conseguirem enxergar.
Veja, isso aqui, ó, então você consegue projetar, tá? Então, para você definir alguns módulos, seja de força, de velocidade, seja o que for, você consegue projetar para saber qual é o valor desse vetor. Veja que eu projetei aqui, ó, eu só sei os valores na vertical e os valores na horizontal. Então, se eu projetar na horizontal e na vertical, essa daqui, ó, esse A vai ser meu resultante. Então, veja, aqui na horizontal, eu sei que eu tenho 4 quadradinhos. 4 quadradinhos, aqui é 4. Aqui me forma um ângulo de 90 graus, certo? E aqui na vertical, ó, 1, 2, 3 quadradinhos. Então, aqui equivale a 3. O que é isso? Não é um triângulo retângulo? Então, aqui, ó, se é um triângulo retângulo, como é que eu posso fazer isso daqui? A gente sabe que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, que é o vetor A, que é o que eu quero saber, vai ser igual a somatória dos catetos ao quadrado, certo? Então, aqui eu vou ter... Então, eu vou só representar para você lembrar, né? Cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Então, é a somatória. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter que A vai ser igual ao cateto 1, que é 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Então, aqui vai me dar um valor de 16 mais 9, 25. Então, a intensidade, ou seja, o vetor A equivale à raiz de 25, ou seja, o módulo de A é igual a 5. Então, aqui ó, o módulo de A é igual a 5. Então, eu já descobri, então sempre que você tem um vetor, gente, você pode descobrir projetando aqui os valores que você sabe, tá? Por quê? Como a gente falava lá do percurso, né? Então, vamos supor que você sai de A, vai para B e vai até C, né? Imagina, então você sai daqui, vem até B, depois daqui, vai para cá. Só que se eu quero saber a resultante desse movimento, ou seja, você foi de onde para onde, né? Ou seja, eu quero saber desde o início, do final até o início, né? Do início até o final, né? De A até C, do início do movimento até o final do movimento, qual foi o seu deslocamento? Ué, não é a resultante? Olha lá. Então, eu projetei, nesse caso aqui, eu sabia qual era o percurso de A para B, eu sabia o percurso de B para C, mas eu não sabia esse aqui. Então, eu consigo projetar isso e saber qual é o vetor resultante aqui, tá? Então, porque eu tenho um triângulo retângulo. Então, aqui, como é um triângulo retângulo, o quadrado, isso aqui é matemática, tá? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, é assim que eu achei aqui o A. Beleza? Então, galera, então isso aqui a gente já sabe que eu consigo achar os vetores pela resultante. Só que, além disso, se eu falar para vocês, olha, você já sabe que dá para projetar, então isso é um primeiro passo. Se você já não entendeu isso aqui, volta. Acho que você entende essas projeções, tá? Isso aqui é como se fosse um deslocamento. Imagina que aqui é o ponto A, aqui, por exemplo, é o ponto B e aqui é o ponto C. E aí eu falo, olha, eu sei que ele percorreu... imagina que esse vetor aqui seja deslocamento. A gente sabe que deslocamento é uma grandeza vetorial, porque depende da orientação, né? Então, imagina que eu falo para você, olha, ele saiu de A e veio aqui para B. E aí ele caminhou 4 metros. Aí ele saiu de B e foi para C. Aí ele caminhou mais 3 metros. Quanto que ele percorreu aqui em C? Se você sabe a direção de sentido, você sabe exatamente que esse foi o ponto inicial e esse foi o ponto final. A foi o ponto inicial, C foi o ponto final. Então, você consegue determinar qual é o vetor resultante aqui. Quando você faz essa projeção, você sabe esse valor, que é 3, você sabe esse valor, que é 4, você sabe que aqui, ó, deu um ângulo de 90 graus. Então, você sabe que é um triângulo retângulo. Então, você pode fazer aqui pela... somatória ao quadrado, a soma dos catetos ao quadrado. Então,
você consegue descobrir qual é o valor de A. Se fosse deslocamento, aqui seria metros, né? Ou quilômetros, ou seja o que for. Então, aqui você teria unidade. Só que, por enquanto, eu não estou nem projetando unidade. Só estou colocando aqui a questão dos vetores. Pode ser Newton, por exemplo. Um aplicou força para cá, outro aplicou força para cá. Qual é o resultante dessa força? Você consegue fazer aqui. Então, primeiro aqui, para a gente descobrir esse vetor A, a gente fez o quê? A gente projetou. Então, já sei que A equivale a 5, B a 3 e C a 5. O B e o C ficou bem mais fácil, né? Porque a gente era só você verificar quantos quadradinhos tinha aqui. Agora, qual é? A gente vai aprender agora a fazer soma de vetores. E aí, galera, gostando, aprendendo? Eu espero que sim. Eu só passei aqui para falar para vocês que se vocês estiverem tendo alguma dificuldade, é só vocês observarem lá vídeos anteriores e se estiverem gostando, estiverem curtindo, não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho da notificação. Por quê? Porque aí vocês vão ficar sabendo dos próximos vídeos, até porque é uma sequência de aulas, beleza? Tem uma playlist lá no nosso canal que são só aulas de física. Então, se você, de repente, no vídeo de hoje está com certa dificuldade, vai lá na playlist que às vezes você acha uma aula um pouco mais básica. Beleza, gente? E não esquecem, compartilha com os amigos se vocês estiverem aprendendo. Combinado? A questão é a seguinte. Quando eu falo, olha, então é o seguinte, eu tenho, então, imagina que eu tenho um objeto, né, ou que eu esteja aplicando força, três forças num objeto. A força A força B e a força C. Qual vai ser a resultante desses três vetores? Eu quero saber a resultante entre os três vetores, ou seja, eu quero fazer a somatória de todas as forças exercidas, imaginando que essas três forças, a A, B e a C, estão sendo aplicadas no mesmo objeto, no mesmo corpo. Então, eu tenho essa aplicação das três forças, tá? Então, imagina que isso aqui é força. Então, estou aplicando em um determinado corpo 5 newtons de força, mais 3 newtons de força, mais 5 newtons de força. Imagina, são três pessoas diferentes aplicando força num determinado corpo. Olha como é importante a questão da orientação, porque você não sabe se... Imagina que eu tenho aqui, por exemplo, essa calculadora. Você não sabe se as três pessoas... se você não estivesse vendo esses vetores, se as três pessoas estão aplicando força para uma mesma direção, para o mesmo sentido, ou se uma está aqui, a outra está para o outro lado e a outra está de cima para baixo. E aí? Por isso que é importante a orientação, tá? Então, por isso que quando você soma grandezas vetoriais, você não pode simplesmente somar esses valores. E eu vou provar agora para vocês matematicamente. Vamos lá. Veja só, quando eu já descobri qual é o valor de A, o valor de B e o valor de C, certo? Muito bem, então eu tenho 5 mais 3 mais 5. E quando eu falo, olha, gente, eu tenho essas três forças sendo aplicadas nessa calculadora. Tenho três forças, mas se eu não te dei orientação, ou seja, nem a direção, nem o sentido, é difícil você saber, né? Só que se cai na tentação de falar, olha, eu tô aplicando 5 forças, uma de 5 newtons, uma de 3, uma de 5. A tendência que as pessoas têm é chegar aqui, e somar. Então aqui, deu 13 newtons, porque eu tô somando as três forças. Não é, porque depende de onde isso está sendo aplicado. Então, já vamos ver, isso aqui está errado. Vou provar isso para vocês. Como que eu vou provar isso para vocês? Olha só, eu vou aqui projetar, né? Eu vou unir essas três forças, tá? Então, qual é a regra? Quando eu tenho esse tipo de coisa, eu tenho que unir, tá? Então, tipo, onde começa eu vou unir esses três vetores. Então, onde começou e onde termina o outro, beleza? Então, como assim? Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o vetor A, B e C um atrás do outro aqui para poder fazer essa análise. Então, olha só. Então, aqui, vetor A está aqui, tá? Então, aqui está representado pelo vetor A. Vamos representar o vetor... aqui acabou o vetor A? Acabou, né? Tá setinha aqui, né? Não tá muito reto, mas aqui está a setinha dele. Então, aqui acabou o vetor A. Beleza, acabou o vetor A, eu vou colocar aqui, o B. Representei aqui, o vetor B, tá?
E aqui eu vou representar. Acabou aqui o vetor B, então eu vou representar o vetor C. O vetor C tem 5, né? Então vamos lá, 5 quadradinhos para baixo. Então aqui, ó, está representado o vetor C. Eu estou aplicando, imagina que isso aqui é força, por exemplo, eu estou aplicando essas 3 forças, mas eu tenho que levar em consideração orientação e direção e sentido. Por quê? Porque eu não sei se a força está sendo aplicada, porque se um está aplicando, imagine que eu tenho uma aplicação de força de 5 para cá, 5 para cá, ou seja, isso anula, né? Tipo, ele não vai ter movimento nenhum, eu não vou conseguir empurrar isso, né? Então, por isso que eu tenho que levar em consideração. Muito bem. O que eu tenho que analisar sempre? A resultante dessas grandezas vetoriais. Então, é por isso que eu fiz a somatória. Então, aonde acaba um vetor, eu coloquei o outro e assim por diante, tá? Então, eu só estou demonstrando para vocês o porquê que eu não posso simplesmente somar os módulos, né? Eu tenho que levar em consideração a orientação, porque ó, são essas 3 características, intensidade, direção e sentido. Então, eu tenho que levar em consideração as 3 coisas para poder ter uma força resultante, uma velocidade resultante, uma aceleração resultante, seja qual for a grandeza vetorial. Beleza, então, eu já sei que eu tenho esses 3 vetores. Então, eu uni esses 3 vetores que aqui nesse primeiro quadro estão aleatórios, eu uni, certo? E agora eu tenho que achar a resultante. O que é resultante? Se eu unir todos esses vetores, a resultante sempre é do início, do final do movimento até o início do movimento. Então, galera, olha, se eu quero, se sempre o que eu preciso achar é a resultante do movimento, então apliquei aqui os 3 vetores e estou querendo achar a resultante do movimento. É difícil, né, eu pegar isso aqui, que figura é essa, né, eu não consigo calcular, e aqui, ó, não dá certinho, né, a gente sabe o quanto é o valor do quadradinho deitado, né, na horizontal e na vertical, mas a gente não sabe se ele passar por aqui, qual é o valor, né, eu preciso calcular de alguma forma. Então, eu vou naquilo que eu sei. Aqui eu até sei que né, a gente sabe os módulos, mas que resultante que é essa? Agora, o que acontece? Que figura que forma? Então, a gente tem que sempre procurar uma figura ou algo nesse sentido para determinar a resultante, para chegar no valor que a gente quer determinar. Ó. Então, o valor que eu quero determinar, não esqueçam, é esse aqui, ó, é dessa resultante aqui. Agora, como que eu somo tudo isso daqui, levando em consideração todas essas orientações diferentes que eles têm, ou seja, diferentes direções, diferentes sentidos, né? Um está na horizontal, outro na vertical, como que eu vou fazer isso? Então, eu tenho, para achar essa resultante, eu vou chamar isso aqui, ó, de R, que é o meu vetor resultante, tá? Para eu achar R, que é meu vetor resultante, que é a soma, então, o que é esse R? Ele vai ser a soma dos vetores. Para eu provar para vocês, por que eu não posso simplesmente somar a intensidade? Eu tenho que levar em consideração direção e sentido desses vetores. Muito bem. Então, eu não sei qual é o valor de R, porque, na verdade, é resultante então, R aqui, ó, ele, na verdade, ele vai ser o quê? A forma mais correta de eu representar isso aqui é que a resultante vai... Como é que eu somo, né? A mais B mais C. Né? Como que eu somo? Aqui eu não estou falando só em módulo, né? Vou até apagar essa parte aqui. Porque eu estou falando dos vetores. Então, como que eu vou somar? Poxa, eu vou achar a resultante. Tá? Então, eu tenho que achar algum valor que eu consiga determinar essa resultante. Como aqui eu tenho 3, é mais difícil, mas eu sei que se eu projetar, lembra que eu posso projetar, que é o que eu fiz exatamente nesse meu vetor A, né? No meu vetor A, o que eu fiz? Eu projetei os valores que eu sabia. Eu sei esses valores aqui, ó. Eu não sei que aqui na vertical eu vou ter quanto? 2. Aqui na horizontal eu vou ter quanto? É só somar quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 quadradinhos, ou seja, aqui 7. Certo? 7 newtons, 7 metros por segundo, 7 o que for. Eu sei que aqui equivale a 2, eu sei que aqui equivale a 7. Se eu quero achar o R, eu não posso projetar? Igualzinho eu fiz no A aqui, posso projetar. Então, e aí, beleza. Agora, então, se eu projetei os valores que eu sei... Ah, professor, por que eu não projetei aqui? Beleza, eu até posso projetar, só que figura que dá isso aqui?
para eu poder achar esse aqui? É difícil, né? Eu não tenho uma figura correta, eu não tenho uma figura identificável aí, né, visual. Agora, que eu tenho, o que eu tenho aqui? Eu tenho um triângulo retângulo, então aqui sim eu posso achar o valor de R. Né? Como que eu faço isso? Se há um triângulo retângulo aqui, eu sei que, eu vou calcular exatamente dessa forma, eu sei que o valor de R do módulo, né, esse valor vai ser igual à somatória dos catetos aqui ao quadrado, né? Cateto 1 mais cateto 2. Então, aqui, e aqui é hipotenusa ao quadrado, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a somatória dos catetos ao quadrado. Então, aqui eu tenho hipotenusa ao quadrado, vai ser, então, aqui, esse valor de R vai ser elevado ao quadrado. Cateto 1 vou chamar de 2, então vou ter 2 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Então, R aqui vai ser igual a R ao quadrado, né? Ou seja, qual o valor dessa resultante? É igual a 4 mais 49, certo? 4 mais 49, então aqui eu vou ter a raiz quadrada de 53. Ou seja, o módulo aqui, ó, de R vai ser igual a 7,28, tá? 7,28. Então, quando eu estou somando aqui, ó, A mais B mais C, na verdade, quando eu somo esses três vetores, ele vai dar o quê? O R. E o R, na maneira correta, é 7,28, que é o que a gente acabou de calcular. Então, é por isso, aqui eu estou provando para vocês, por que eu não posso pegar simplesmente os módulos, né? Que é do A é 5, do B é 3 e do C é 5. Eu não posso simplesmente somar esses três aqui e falar, na somatória, esses três vetores equivalem a 13. Não, não vale. Porque na somatória, como é que eu faço soma, então, de vetores? Na soma de vetores, eu vou colocar um vetor atrás do outro e vou calcular sempre a resultante, conforme a gente fez aqui. Tá? Então, isso é para provar para vocês, ou para mostrar para vocês que resultante de vetores, né, ou a somatória de grandezas vetoriais, não pode ser simplesmente somado, né? Então, imagina que eu tenho, por exemplo, um corpo, né, onde eu tenha uma força, aí eu falo, ó, 3 forças estão sendo aplicadas num corpo, na calculadora que eu falei para vocês. Então, imagina que eu tenho a calculadora aqui, né? Então, eu falo, olha, uma força está sendo... Eu tenho 3 forças que estão sendo aplicadas. Uma de 2 newtons, uma de 5 newtons e uma de 1 newton. Qual é a força resultante desse movimento que está atuando nesse corpo? Qual é a força que realmente está atuando nesse corpo? Será que ele está se deslocando, né? Será que estou aplicando força suficiente para deslocar? Então, tem que levar em consideração, porque se essas 3 forças estiverem no mesmo sentido, com certeza, né? Porque tá indo, então, e aí eu só somo 2, 5, 1, sim. Aí, beleza, porque tá tudo na mesma direção, mesmo sentido, aí sim eu somaria 2 mais 5 mais 1. Ou seja, me daria 8 newtons. Então, ó, eu tenho 8 newtons sendo aplicado aqui para a direita. Agora, veja que no caso do meu vetor A, B e C, né, que é a situação que eu apresentei para vocês aqui, não está tudo na mesma direção, no mesmo sentido. Ou seja, eu tenho um para um lado, eu tenho outro para o outro, eu tenho outro sendo aplicado aqui, então aí eu tenho que calcular a resultante. Como que eu calculo a resultante? Colocando os vetores aqui um ao lado do outro e calculando o vetor resultante, ou seja, do início ao final dos vetores e o quanto isso equivale. Então, tem que achar de alguma forma. Nossa, professora, tá meio confuso. Calma, gente, porque quando a gente começar a aplicar realmente a parte de força, né, entrar nessa parte das leis de Newton e começar a aplicar força, vocês vão entender. A aceleração é a mesma coisa, tá? E assim vai, porque também são grandezas vetoriais, mas quando a gente aplicar força fica mais fácil, porque força sendo aplicada em direções diferentes fica mais visual, né? Então, isso daqui, então aqui para vocês começarem a entender como que se faz soma de vetores, é sempre pelo vetor resultante. Lembrando, o que foi dado? Foi dado que cada quadradinho aqui, cada divisão, tanto na horizontal quanto tanto na vertical quanto na horizontal, equivalia a 1. Podia ser 1 newton, 1 metro por segundo, ou 1
uma unidade de uma determinada grandeza vetorial.